Muito boa tarde. Vivo na Covilhã já há 2 meses e queria-lhe mostrar os meus livros que estão aqui, todos aqui no meu escritório, colocados há 2 anos. Eu vivi muitos anos em França e depois os livros vieram num caminhão-tiro e ficaram durante 10 anos em casa dos meus pais. E, portanto, eu tenho os livros há 2 anos aqui todos colocados. Vou-lhe então mostrar o meu escritório, se quiser passar. Portanto, é aqui que eu trabalho, aqui estão os meus livros. Digamos que os meus livros, a maior parte são franceses. Portanto, você sabe que eu fiquei muitos anos em França, 27 anos, e portanto, muitos livros surrealistas, André Breton, Michaud, aqui esta prateleira toda são os americanos, a filosofia está aqui, estes são os livros eróticos, do Sade, do Bataille, aqui temos este é só de filosofia, além temos os autores americanos, os autores polacos e também os alemães. E é aqui que escreves? É aqui que eu escrevo, digamos, é aqui que escrevo, não é? E é aqui que escrevi o meu último livro, 3 Vidas ao Espelho, diante da Serra da Malcata. José Reis olhava as chavelhas das ovelhas que passavam diante dele em rebanho compacto. Não conhecia o pastor. Baixo e de chapéu na cabeça, ele tinha a idade indefinida dos que trabalham demais. Cajado na mão direita, colete, camisa branca encardida e colete surrado preto, no ombro esquerdo transportava a samarra com goma de borrego. Avançava com os olhos no chão, movido pelo cansaço de repousar o corpo em qualquer cama de jeito. Só o cheiro que dele emanava ficava a pairar no ar como uma nuvem fundamental. O mar de chavelhas passava, pois, diante dele. Adorava essas maravilhas de pau de bucho ou de laranjeira que os pastores rompiam nas horas de solidão. Adornadas assim as ovelhas tinham a beleza das coisas inescutáveis, como as mulheres que ele via entrar nas igrejas aos domingos. Estrelas, uma míriade de estrelas, trazidas para a terra pelo poder criativo do homem simples que sonha. Dormindo todas as noites, varonis com elas, o pastor sabe que não pode decepcioná-las. E com a sua navalha, ele inventa outro mundo. Estrelas do princípio do mundo. Estrelas fulgentes que nunca adormecem. Estrelas particularmente desconhecidas. Estrelas acidentalmente trazidas do coração primitivo da bondade. Mas não eram só estes avultados e perdidos prejuízos de estrelas. Havia também a geometria apreendida por um patrão sério. Motivos que vinham espreiar-se em recados uniformes, outros eram boatos fitomorfos, outros eram autênticas verdades em forma de janela tabuinha. De todas as maneiras, esses objetos que passavam diante dele tinham todos uma função: dizer que outro mundo existia, acidentalmente desconhecido. Reis escolheu a sua ovelha e o seu motivo. Era a última. Acercou-se dela. Enquanto a mantinha entre as pernas, a ovelha balia, mas o pastor não se voltou. Era a melhor chavelha que existia no mundo. Tinha em cada extremidade um coração destroçado e ligados um ao outro por um fio de ouro. Com esse amuleto ia defrontar os espanhóis. Reis soubera essa manhã da morte do seu cunhado Brigas e ficara todo emocionado. Lembra-se do grito da sua irmã, diagonal na manhã fria. Para ser atacado por uma certa categoria de doenças, inclusive a admiração, é necessário ser-se uma verdadeira criança. Era. Via o cunhado, o Manuelito, agarrado a ele. Não te deixes crescer. Não vale a pena. Era um jocoso. Com um copito, um rei da chalaça, na taberna com um véu preto de marino da cabeça. Retirou por fim o chocalho do pescoço da ovelha.
com ele na mão, iria pelo mundo fora avisar que morreram Brigas. Digamos, o extrato que eu li é, portanto, o início propriamente dito do meu livro, onde um jovem de 12 anos se apercebe da morte do contrabandista Brigas. Esse Brigas era padrinho dele, do José Reis, e então o José Reis, o miúdo, ficou de tal maneira surpreendido e terrivelmente emocionado com a morte do Brigas que, diante de um rebanho de ovelhas que passava na Bismunga em direção à Serra da Estrela, que era um oceano de ovelhas, e essas ovelhas tinham todas uma chavelha ao pescoço, ele vai procurar uma chavelha e, curiosamente, essa chavelha tem um coração destroçado. E ele pega nessa chavelha e depois vai-se perder por terras espanholas para anunciar que o seu padrinho foi morto. Portanto, esta é, digamos, a primeira história do meu livro, a história de um contrabandista que foi baleado pelas costas quando passava umas mulas para a Espanha. Este meu livro, digamos, esta primeira história que eu engogi de um contrabandista fantástico, levou-me a várias investigações na região da Bismunga, mas também foi um trabalho extremamente complicado e muito árduo, porque este meu livro, esta primeira parte, eu invento muitas palavras e, digamos, não há dúvida que o trabalho que eu fiz é um trabalho de autêntico mineiro, porque você sabe que eu sou um escritor terrivelmente exigente comigo próprio e, portanto, a escrita é um trabalho de mina, não é? Mesmo de grande profundidade e de grande sacrifício. Mas este meu livro deu-me um grande prazer digamos, a escrever, porque no fundo eu reabilito os contrabandistas e os imigrantes, que são duas categorias de personagens que foram muitas vezes vilipendiados e humilhados.